Como vai, Emanuele? Muito prazer em ter você aqui como nossa convidada. Te agradeço muito a aceitação do convite. É um prazer especial estar com você, falando desse tema tão importante que você domina como poucas pessoas aqui no Brasil. Muito boa tarde também. Claro, muito obrigado, senhor. Boa tarde, senhor Wagner Siqueira. Eu que lhe agradeço o convite, assim, é uma honra estar aqui conversando com o senhor, que tem uma experiência maravilhosa e incrível, assim. Eu fiquei muito feliz com esse convite, pela indicação da Amanda Eloy, que é uma querida, ela é verdade. Uma profissional maravilhosa. Estou muito feliz em estar aqui falando sobre um tema tão importante, principalmente nesse momento, né, que nós estamos vivendo. Muito importante, Emanuele. Muito obrigado mesmo. A Amanda é uma querida também minha. Em verdade, amigo do meu amigo já é meu amigo. Nós não somos apenas amigos digitais, né? É importante que você domine esse tema como um pouco. Para que os ouvintes e os internautas que nos veem, Emanuele Sanuto é bacharel em Ciências Sociais, com ênfase muito especial em política e produção cultural. Empreendedora, não é apenas formada, é uma empreendedora no campo da produção cultural, exerce atividades múltiplas em relação à cultura, tanto na administração pública. Eu acho muito interessante essa sua experiência, Manuela, na administração pública e também na iniciativa privada. Tem enorme experiência na elaboração, gestão e realização de projetos culturais e também na discussão, no debate, na formatação, na proposição de políticas públicas em relação à cultura. Portanto, a nossa convidada, Emanuela Sanuto, hoje justapõe uma competência rara, que é a formulação teórica, a possibilidade de formular políticas públicas em relação à administração, mas também realizar eventos na iniciativa privada. Ela diz e faz, portanto, ela faz e pratica, ela proclama o que defende, isso é importante. É a concepção cultural, é a sua própria vida, eu poderia dizer assim, não é, hein, Emanuele? Sim, com certeza, sim. Eu comecei como auxiliar administrativo, essa foi a minha primeira contato com a administração, né? Mas, e aí eu já tinha essa vontade de produzir eventos corporativos, eventos culturais, mas eu era muito envolvida e procurava saber muito sobre políticas públicas e como essas políticas elas são de fato implementadas e executadas, né? Então, assim, essa minha experiência, na verdade, eu tive bastante experiência, tanto na área administrativa, num contexto mais analítico, né, mais de assistência, e essa experiência com a cultura assim, esse casamento, eu digo que esse casamento foi muito importante e é para a vida inteira, porque nós não fazemos cultura, nós não implementamos políticas públicas se a gente não tem uma base da administração. E aí, assim, quando eu faço oficinas, quando eu faço algumas palestras, eu trago muito forte algumas questões da administração, que é o que me ajuda a fomentar a cultura e a empreender. Eu posso dizer, então, Emanuele, que você, para começar como empreendedora no sentido objetivo de promover eventos, área corporativa, eventos de caráter de empreendedorismo social também, da cultura popular em geral, eventos de toda a ordem, você começou inicialmente formulando tarefas, trabalhos e atividades e programas e projetos, mais na área de concepção administrativa, e foi evoluindo e foi se apaixonando pela área, foi isso? Exatamente. A área da administração, eu tinha amigos, referências na minha família com esse conceito muito grande. Então, foi por aí que eu comecei, tanto fazendo estágio, depois entrando como auxiliar numa grande empresa, depois virando assistente, depois analista. E aí, essa base, assim, foi essencial para que eu pudesse, hoje, estruturar
e não só hoje, mas como nos meus projetos, nas minhas vivências, o que eu queria fomentar, né? Então, assim, a minha base, né, foi o meu contato com a administração para depois vir para esse campo de organizações de evento, produção cultural em si. Mas nessa experiência administrativa, pelo que eu estou entendendo, você já começou trabalhando em organizações ou em programas, em projetos que eram linkados ou conectados à produção cultural, a eventos culturais, não necessariamente. Não, pior que não. Assim, o meu contato inicial foi na Petrobras. Ah, na Petrobras. Né? Fiz estágio lá, e aí depois eu fui contratada como mão de obra terceirizada, aí fiquei como auxiliar, depois virei assistente, depois eu virei analista, e aí era assim, ali eu vi vários processos, tanto a área de projetos que eram social, né, que a Petrobras tinha uma parte que era a área de aviação, que um valor das vendas eram revertido para projetos sociais, então eu fiquei responsável pela gestão dessa prestação de contas, né? E aí depois eu tive contato com a parte de licitações, que é uma parte que não tem a ver com eventos culturais em si, né? Assim, não diretamente, mas lá era mais o processo licitatório mesmo na venda de combustível, então era um processo bem administrativo, né? Então, assim, inicialmente foi uma experiência mais de elaboração de planilhas. Entendo. Pesquisa na internet, era algo bem administrativo, né? Isso hoje para você é útil, bastante útil, pelo que estou entendendo, também na formatação e na programação de eventos culturais que você realiza pela Sanuto Produções. É exatamente assim? Sim, assim, extremamente. Essa experiência foi extremamente importante e eu sempre falo nas minhas oficinas, porque o meu público, que é a classe artística, que quer escrever projeto, que quer elaborar, né, não gosta muito de burocracias, que é a parte que, né? E a gente precisa... Aí eu falo, como que você vai defender o seu projeto se você não tem dados estatísticos para poder fundamentar ele? Como que você não usa uma análise SWOT, fofa, né? Claro. No seu evento, para você poder prever algo que possa acontecer, como que você vai gerar os seus resultados, que eles sejam mensuráveis. Então, assim, eu trago muito da administração para a minha experiência e para o que eu faço, assim, a minha relação é bem tensa, né? E isso lhe dá condições de objetivar um projeto que seja consistente no sentido administrativo, dos seus procedimentos, para que o burocrata lá que está analisando possa recebê-lo com maior compreensão. Às vezes me parece que o pessoal da cultura, eu atuo de certa maneira em alguma área, estou há muitos anos como vice-presidente da Escolinha de Arte do Brasil, eu gosto muito dessa atividade também, e eu fico vendo que nem sempre os artistas que são produtores, eles não têm que ter necessariamente, é verdade, essa competência, mas você conseguiu, como empreendedora social, trazer essa bagagem e dar um formato que é exatamente para conseguir enfrentar a burocracia, que não é só do serviço público, não, também são das empresas privadas. E como é que você passou exatamente dessa área essencialmente administrativa, Emanuele, para a atividade cultural? Você já tinha um background, já tinha uma história, você já era ligado a alguma coisa na área cultural, ou foi de repente? Como é que foi isso? Então, desde nova, eu sempre fui envolvida com projetos sociais,
seja para dar aula de dança, seja para fazer alguma coisa em algum projeto social. Assim, então, eu passei pela São Martinho, pelo Centro de Ópera Popular Jacari, então eu sempre estive muito ligada, desde muito nova, a esses projetos. Entendi. Mas o meu contato maior foi quando eu comecei a faculdade, foi quando eu falei assim, bom, eu estou aqui na faculdade e vi que saiu um edital na época era da Secretaria Estadual de Cultura. Sim. Eu falei, tenho uma ideia, eu vou colocar para começar a usar. Essa minha experiência da faculdade, né, enquanto graduanda na época, para poder inscrever um projeto em um edital, mas sem nenhuma perspectiva. Foi simplesmente para ver como é que era escrever um projeto em edital. Foi sem perspectiva nenhuma. E aí, quando eu escrevi, quando eu vi o resultado, assim, por acaso, no último dia, eu vi que tinha sido aprovado. Então, esse foi meu primeiro contato, assim. Que maravilha. E como é que você tem convivido agora, depois de tanta experiência, com essa relação de empreender em eventos culturais no meio dessa floresta, dessa verdadeira selva, que são os processos licitatórios? Não só a licitação em si mesmo, mas a discussão, o debate, a apresentação de projetos para serem escolhidos, quer na empresa privada, com apoio, patrocínio de empresa privada, quer no serviço público. Como é que você consegue conviver hoje? Essa experiência lhe valeu certamente? Como é que está isso hoje para você? Assim, então, eu tenho visto que aumentou muito o número de editais, principalmente em processos licitatórios voltados para microempreendedores. Porque para a administração pública é um valor mais vantajoso, né, para a administração que esteja contratando um produto ou serviço, comprando um produto ou um serviço, e na mesma, assim, muitas das vezes numa qualidade semelhante ou igual à de uma grande empresa que que essa administração já estava acostumada a comprar. Então, assim, eu vi que participando de licitações com a Sanuto Produções, ali eu vi que não tinha microempreendedores. Às vezes eu era a única ali. Entendi. E aí eu vi essa demanda e vi também que muitos empreendedores não conhecem essa parte burocrática de um processo licitatório, muitas vezes não sabem que nem quais os documentos necessários, e aí eu vi a necessidade de conversar com o diálogo, que eles consigam entender, né, o que eles precisam para poder participar de processos licitatórios. E muitos deles eu já vejo que eles já assim, têm uma gráfica já estabelecida, eles já têm uma estrutura, mas não entendem o processo de como participar de uma licitação. E hoje aumentou bastante, não sei se em função da pandemia, o número de editais de processos licitatórios voltado para microempresas. Entendi. E que tipo de projetos você realiza em geral? Então, eu realizo... manifestações culturais de que espécie? Quais são os eventos? Você desfile de modelos? Você faz de tudo, eu imagino que seja evento cultural, né? Mas o que tem acontecido mais? E quais são os contratantes principais? Então, hoje, na verdade, é mais organização de eventos corporativos, e se você está um passo à frente de eventos tecnológicos, né, com essas plataformas tecnológicas, sim, e aí as empresas que licitam, né, eles querem empresas que estejam antenadas e que saibam promover eventos com esse formato, né? Esse novo formato. Então,
o que eu faço hoje? Eu participo de processos licitatórios voltados para a organização de eventos corporativos ou por meio de editais voltados para o fomento da cultura, que seja da Secretaria Municipal de Cultura ou de uma outra iniciativa. Mas você então atua também junto aos artistas como uma espécie de consultora, de mentora, você orienta eles para fazer. Então, eles estão aprendendo, eles são inteligentes, então não seriam tão criativos, né? E eles também aprendem, mas eles estão aprendendo muito com você. Você tem um papel educacional também nisso importante, que às vezes se reclama do projeto quando está mal feito, acaba dando problema mesmo, né? E nem sempre aí, às vezes os artistas são até acusados de praticarem ilicitudes, quando não, eles não fizeram ilicitude. Não estou dizendo que nem todos fazem, não é isso, não estou querendo indiscriminadamente absolver todos, mas a grande parte é por causa de erro, né? A pessoa erra, é um erro honesto, não é necessariamente um erro desonesto, onde a pessoa faz aquilo para provocar uma ilicitude, mas a pessoa erra honestamente por desconhecer, né? Você tem isso, constata, isso é muito visível para você na área dos eventos culturais. Muito, muito mesmo, porque eu sempre falo nas minhas oficinas, eu falo assim, dá o seu projeto para alguém ler. Se essa pessoa não entender o que é o seu projeto, como que você vai usar esse valor que você está pedindo, tem alguma coisa errada. Porque, às vezes, o seu projeto só é lindo para você, mas você não consegue passar isso para o outro, porque ele não tem que ser lindo, ele tem que ter impacto social, ele tem que gerar resultado, você tem que colocar os seus indicadores e saber como que você vai informar que aquilo que você colocou como resultado esperado, você vai conseguir alcançar. Como que você vai conseguir isso? Eu posso colocar no meu projeto que eu vou aumentar a autoestima de jovens entre 14 e 17 anos. Mas como que eu vou falar para o patrocinador ou para a esfera que vai me dar esse valor para o meu projeto? Como eu vou falar para ele que eu vou mensurar o aumento da autoestima? Pois é, você tem que. Eles não conseguem, acaba virando apenas declaração de intenções, né? Exatamente. O camarada quer ver o resultado, pelo menos minimamente quantificado, não é isso? Exatamente, exatamente. Resultados, eu sempre falo, sempre coloque resultados que você possa mensurar e que depois você possa provar que com o seu projeto você usou o recurso, você fez o projeto e você conseguiu atingir o resultado esperado ou superar. Agora, se você não atingir e se você não consegue defender isso, nem escreve, nem tenta, porque não vai passar. Interessante essa sua experiência de empreendedorismo social, mas é um empreendedorismo que vai realmente fazendo a transformação na base e pela base. Queria te fazer uma pergunta, Emanuele. Qual é a sua visão da cultura brasileira hoje, em especial da cultura popular brasileira? Como é que nós estamos? Olha, nós estamos impactados. Assim, na verdade, a cultura foi fortemente impactada pela pandemia, porque cultura popular é música, é dança, é artes plásticas, é o audiovisual. Então, assim, são artistas, produtores que foram fortemente impactados pela pandemia. Então, hoje eu vejo assim, a cultura popular brasileira com uma necessidade muito grande de um olhar, uma atenção não só da iniciativa pública, como da iniciativa privada, muito atento
para essa categoria, porque é uma categoria que foi fortemente impactada pela pandemia, mas que ainda assim são pessoas resilientes que estão se reinventando e ainda conseguindo produzir e fomentar a cultura, seja por meio das redes sociais, seja por meio de plataformas digitais, enfim. Ela bateu, a pandemia bateu muito forte em pessoas que viviam fundamentalmente dos eventos. À medida que os eventos diminuíram, pelo menos no início da pandemia, essas pessoas ficaram realmente numa circunstância. É nesse sentido que eu estou lhe perguntando. Você constata que tem muitos que têm conseguido se reinventar e sair dessa crise, pelo menos diminuindo o impacto. Você própria tem conseguido eventos, né? Você está mais organizada, está mais estruturada, mas mesmo assim tem conseguido sair. Mas os artistas devem estar sofrendo muito, não é isso? Eu falo isso em geral, né? O artesão, o artista, o artista mesmo, o bailarino, o músico, né? Fica o artes plásticas, o artesão. Eu fico imaginando as dificuldades que eles devem estar tendo, se os recursos não chegam para lá, ele não tem evento, como ele sobrevive, né? Ele vivia daquilo, fundamentalmente, né? Com certeza, sim. Muitos estão se reinventando, né? E aí conheço pessoas que estão vendendo mais agora do que antes, né? Produzindo conteúdo mais agora do que antes, mas tem pessoas que realmente... Tem gente que melhorou, inclusive. Você é um caso desse? Você está melhor agora? Olha, eu acho que sim, porque eu não estou parando. É claro, que coisa boa, Emanuel. Coisa boa. Mesmo em casa, assim, tá bem puxado. E assim, como eu presto serviço também pro Tribunal de Justiça, faço várias coisas, assim, aumentou muito. E aí as pessoas que muitas das vezes acho que não queriam ou não precisavam de uma consultoria, agora me procuraram. Então, no meu caso, eu estou trabalhando mais do que antes. Coisa boa. Né? Você presta, então, consultoria hoje, não só aos artistas, mas também, ao próprio cliente, no sentido de que ele está procurando como é que ele consegue realizar eventos, e você os ajuda também a isso, né? Sim. E assim, mesmo que seja, às vezes, para um processo de licitação, eles estão fazendo pesquisas de mercado, então eles entram em contato para saber como é que faz, qual o objeto que eles, em qual formato do objeto eles têm que colocar num edital. Porque, assim, eu acho que essa mudança ela está acontecendo para as grandes empresas, para as micros e médias empresas. Então, claro, eu acho que essa adaptação a esse novo normal, eu acho que é geral, né? Entendo. Eu vou particularizar um pouco a você uma questão que me causa muita impressão em relação à cultura popular. Porque o Brasil dá certo, ou pelo menos dava certo, o futebol e a cultura. Cultura nas suas mais diferentes expressões de manifestação, né? Um país que não... A cultura é a identidade de uma nação. E eu fico vendo, em verdade, que a pior coisa que o preconceito faz com uma pessoa é fazê-la ser exatamente aquilo que o preconceito diz que ela é. Eu tenho visto muitas ações discriminatórias contra a cultura afrodescendente, por exemplo, que é importantíssimo no Brasil, né? O candomblé, a umbanda, enfim, essa cultura. E fico vendo que se dá muito, isso não é agora, isso não foi na pandemia, isso vem há muitos anos, né? Manifestações fundamentais da cultura brasileira no 31 de dezembro que foram sendo afastadas, que era uma prática bastante antiga na cidade, nas praias do Rio de Janeiro, e que foram sendo, por discriminação, por truculência, foram sendo afastados, né? E isso é engraçado porque o protestantismo original, ele funcionou no Brasil porque
houve possibilidade, democracia e liberdade para ele exercer essa função. E agora que ele chega a uma posição forte de poder dentro da massa que tem hoje, ele discrimina e discrimina muito forte, e o que faz com que esse preconceito realize. Isso me preocupa. Eu sei que você realiza eventos também por essa área, que é importante, fundamental, porque ela é da essência do nosso DNA como povo brasileiro, né? Na miscigenação que o Brasil tem, nas suas características e no respeito às origens de cada pessoa e de cada cidadão. Quer dizer, como é que você está vendo isso, hein? Me choca muito, porque eu vejo que cada vez mais as pessoas têm a casos até de agressão física. Isso no caso da religião, mas eu fico, isso passa também para os eventos que são manifestações estritamente culturais, a despeito da questão religiosa? Então, assim, assim, realmente, hoje nós estamos numa pauta também antirracista, né, por vários acontecimentos aí, né, Essa é uma pauta que não podia acabar nunca aqui, né? Lá. Em verdade, né? Mas fale. Poderia acabar, poderia, mas infelizmente ela ainda está aí. Assim, nós já passamos por diversas revoluções, já assim, não tem mais escravos, só que não é assim bem assim. Claro. Mas é um processo que a gente tem que se provar o nosso potencial o tempo todo. E isso às vezes é assim, cansativo, dá uma desmotivada, mas nós somos resistentes, né? Se acho que a gente chegou aonde nós chegamos, se os nossos antepassados, se os nossos ancestrais chegaram, eles fizeram o que fizeram, para a gente estar aqui ainda resistindo, né? Assim, já tive várias experiências também de preconceito, e aí até quando eu ganhei uma licitação, foi um caso muito engraçado, que eu cheguei lá, aí o tenente perguntou, mas então, eu queria falar com o dono da Sanuto Produções, para que ele venha assinar o contrato. Então, ali eram duas questões, né? Eu era mulher e negra. E jovem. Mulher, negra e jovem. Sim, aí eu falei assim, bom, então, a dona sou eu. Então, eu que vou assinar o contrato, né? Porque eu que ganhei essa licitação, esse certame número tal. E aí, assim, você vê no outro impacto, né? Você vê um choque, tipo... Aí, assim, para um silêncio, e aí você tem que ter um jogo de cintura para poder continuar a conversa, continuar a reunião, né? Claro. Mas assim, é isso. A gente não vê isso só no ambiente corporativo, mas na área cultural também. Embora tenham várias políticas públicas nesse conceito, né? Para que os projetos que você venha pensar, que eles sejam voltados para a cultura afro, para as religiões de matrizes africanas. Então, assim, apesar de todo esse preconceito que ainda existe, né, e que paira, acho que no mundo inteiro, né, nós temos também políticas públicas e alguns editais voltados para o fomento da cultura afro, né, que são editais que eu sempre participo, né, quando posso, e também da iniciativa privada, também estou vendo bastantes iniciativas positivo com esse foco. Interessante. Você vê também esse tipo de preconceito dentro da própria área cultural, Também, Ah, sim, com certeza, com certeza. A gente está vendo isso aí, a nível nacional, no dia a dia, mas você percebe isso também na questão mais objetiva, direta de realizar os eventos, não? Sim, principalmente, sabe quando eu percebo? Porque como eu sempre leio muitos editais e aí, posteriormente, eu vejo esses formulários, sim. Né? Antes,
o nome da sua empresa tinha que ser conhecida, tinha que ser uma empresa bastante conhecida, normalmente empresas que faturassem mais de R$500 mil ano, isso pensando num número baixo, né? Claro. E quando começou a aparecer nesses formulários, começaram a aparecer a pergunta de cor, de raça. É mesmo? Que horror. Proponente. Qual é o proponente que está ali fazendo essa inscrição? Qual sua cor, qual sua raça? E antes não tinha isso, porque... Mas isso é crime, isso não é possível. Que coisa horrorosa, você está dizendo. Que horror. Não. Isso não é... os formulários agora. Mas, assim, alguns eu até entendo porque são editais muito específicos, que é voltado para a cultura afro, né? E para tentar equiparar que os proponentes sejam também negros, artistas negros, produtores negros, que eles consigam captar recursos também, que também não há esse equilíbrio, né? Como se fosse uma espécie de cota, não é isso? Exatamente, como uma espécie de ação afirmativa. Aí está correto, não há. Eu pensei que fosse diretamente nessa... Aí seria o preconceito na sua concretude mais absurda. Mas você está falando de uma questão em relação a dar para poder fazer o equilíbrio e não a discriminação, né? Então é o contrário que eu havia entendido. Então eu peço desculpa aqui. Inicialmente fiquei chocado do que você falou. Hein? Não, assim, mas isso eu acho que meio que assim padronizou para todos os editais, porque antes era edital voltado para festival de música, né? Então, assim, na hora que você fazia lá a inscrição, não tinha esse campo para poder preencher, né? Não tinha. Né? Mas de uns anos para cá, né, eu vi que, assim, antes eram só para edital voltado para a cultura afro. Hoje não, todos esses editais, mas eu acho que é a nível justamente para poder saber e conhecer quem são esses proponentes, né, e se sua maioria é negra, branca, ou então indígena, ou se está tendo um equilíbrio, né, nisso. Eu acho que é mais para dados estatísticos e, em casos específicos, mais voltados para ações afirmativas. Entendi. Hoje a cultura é hostilizada, né, por tratar de temas que não interessam aos governantes, pelo menos a parcela de governantes no Brasil. Porque a cultura certamente tem que ser assim mesmo, ela fala da questão do racismo, do antifascismo, dos direitos da mulher, do combate à discriminação em geral, né? Do preconceito em geral. Isso tem afetado esse tipo de... Isso é uma questão muito recente aqui no Brasil agora. Isso tem afetado a cultura popular, um espaço em que você prioritariamente atua, Emanuele? As repercussões, quer dizer, as repercussões desse tipo dos governantes se sentirem hostilizados por essas questões que a cultura coloca e tem que colocar mesmo, né? A gente viu, né, infelizmente, até o episódio da Regina Duarte ali como secretária da Cultura e a decepção e o choque que causou em tantas pessoas. Se ela não tivesse passado por lá, era muito melhor, né? Estamos vendo um outro artista lá agora que também não está indo tão bem em relação à cultura, como o anterior, que tocava, né, fazia o discurso do Goebbels, né, nazista, brabo, né, da comunicação. Essa cultura, melhor dizendo, esse estilo de gestão novo que o Brasil está tendo, tem tido repercussões na cultura popular, nos eventos, nas programações, ou você não sentiu isso ainda, felizmente? Não, com certeza, com certeza. Eu acho que a gestão influencia muito, 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 porque, assim, cultura, ela não depende somente disso, mas ela depende basicamente de política pública, né? De políticas que fomentem a cultura. E isso nessa gestão
não está acontecendo, Sim. né? É assim, de verdade, são os artistas, são os produtores, produtoras, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, que estão tentando se adequar a essa gestão, né? Porque se nós fôssemos depender dessa atual gestão, nós não iríamos fazer cultura, mesmo porque é assim, tá sendo muito difícil. Eu acho que das últimas gestões e que eu estou vivenciando, né, que essa, sinceramente, é a pior, assim. Pelo que eu estou entendendo, você se refere, infelizmente, ao governo federal, ao governo estadual e ao governo municipal aqui no Rio. Não. Sim, Ou tem repercussões? A esfera municipal, ela tem, principalmente, eu acho que aqui no Rio, acho que são quase 92 municípios, se eu não me engano, né? O estado do Rio, sim. Eles estão, assim, tentando fomentar. Quando não é a própria esfera municipal, já são os centros culturais localizados nesses municípios. Mas se for pensar em esfera federal, municipal e estadual, hoje, quem eu consigo ver um maior movimento é aonde eu acharia que não veria, que é na esfera municipal. Municipal, Prefeitura do Rio, municipal, os outros 91 municípios, é isso? Não. Assim, Prefeitura do Rio e alguns municípios, não todos. Porque aí tem alguns municípios que não têm pessoas preparadas, às vezes, para poder, né, fomentar de forma burocrática. E aí, por que eu falo burocrática? Porque muitas das vezes o produtor cultural tem a experiência prática. Mas essa parte burocrática de prestação de contas, planilha orçamentária, lei de incentivo à cultura, e entender todo esse entendimento, às vezes não tem. E aí, aí, nesse caso, não basta ter só experiência, tem que ter conhecimento também da parte burocrática, da teoria. Entendo, não basta ter uma boa ideia, ter os bons artistas para empreender se você não consegue colocar no papel aquelas exigências que são naturais, né, da administração pública e também da administração privada. Porque eu imagino que a iniciativa privada também quer, ao patrocinar determinado evento, determinado programa, ela quer com toda certeza, né, ele tem que prestar contas, né, e ela quer que se esteja de forma adequada, numa maneira inteligível e que possa avaliar resultados, né? Exatamente, exatamente. É aquilo, uma iniciativa privada que tenha algum impacto, alguma responsabilidade social, aonde ela extrai matéria-prima, seja o que for, aonde ela atue, né, ela tem uma responsabilidade social. Às vezes, ela nem quer pela lei de incentivo, mas ela quer que aquele dinheiro seja bem utilizado. E aí, prestação de contas é um processo muito importante, porque se você não presta conta direito daquilo, você vai sofrer algumas sanções, né, receber multas, e não vai ter aquele seu projeto com credibilidade. Claro. Então, assim, né? Então, acho que nesse momento também a iniciativa privada, eles estão mais solidários, né? Mas eu acho que nós, enquanto produtores, fazedores de cultura, né? A gente também tem que estar gerando resultados, sabendo conversar com essas empresas. Você atua, pelo que estou entendendo, com programas que são promovidos pelo poder público, seja ele estadual, federal ou municipal, e também por empresas patrocinando determinados eventos juntos às comunidades. Mas você atua também dentro da empresa, de uma corporação, para realizar eventos internos para os seus funcionários?
Ah, sim, sim, congressos, fóruns, porque eu, assim, acabei participando de muitos eventos corporativos por conta do tempo que eu fiquei lá na Petrobras, fiquei mais de 10 anos lá. Então, assim, eu trouxe essa vivência, essa parte burocrática da profissão, em estar organizando eventos corporativos, né? Assim, eu juntei tudo isso e aí eu consigo atuar de forma voltada diretamente com viés corporativo mesmo, voltado para a empresa, para seus funcionários, Sim. como para o fomento da cultura e projetos sociais. Então, assim... Petrobras, que é uma grande organização, claro, nem poucas empresas são do tamanho da Petrobras no mundo, né? Mas ela própria realiza eventos internos para os seus funcionários, mas também promove, né? Vai desde a orquestra, da orquestra sinfônica, não é? Na orquestra sinfônica, né? Sim, a orquestra sinfônica. Ela tem eventos para todo lado. Balé também. Balé. E assim, e ela agora, ela até lançou um último edital voltado para cultura infantil, né? Se você tivesse algum projeto voltado para esse público, você poderia escrever, acho que foi até início de julho, se eu não me engano, mas ao mesmo tempo que ela promove eventos para dentro, né? Para os seus funcionários, capacitação, congressos, fóruns. Quer dizer, esses programas, por exemplo, que uma empresa como a Petrobras ou uma IBM, que eles promovem, eles que são para externo, para o público externo, no caso da Petrobras, seria aplicados aonde a Petrobras atua ou é de caráter geral? Quando ela faz essa promoção. Ela patrocina determinada peça teatral, eu compreendo, mas quando ela realiza um evento estritamente da cultura popular mesmo, que vai atingir, vamos dizer assim, uma população mais vulnerável, vou fazer porque é fundamental, né? Eu fiz, na direção do conselho, há uns anos atrás, eu era presidente do conselho, a gente fez quase 30 peças de teatro. Para profissionais estudantes de administração, Emanuele. Você saiba que no interior do estado, e mesmo aqui no Rio, a gente promovia isso para estudantes e profissionais, nos teatros do estado, que tem muito bons teatros no estado, da prefeitura, né? E fazia peça mesmo, não era leitura dramática, não. A minha surpresa, e dos artistas também, é que a gente estava criando um público novo para teatro, porque o que a gente percebia? Tinha pessoas ali que nunca tinham entrado num teatro, nunca tinha visto uma peça de teatro. O que é uma pena, né? O que é uma pena, porque é um componente fundamental da formação do caráter das pessoas, da visão, da cultura das pessoas, do desenvolvimento, ainda mais profissionais de nível superior. Eu vejo que estou falando do estado do Rio, hein? Não estamos falando do Brasil como um todo, né? Segundo ou terceiro maior estado do país. Né? E no caso da Petrobras, quando ela quer patrocinar outros eventos, outros projetos que não a Orquestra Sinfônica, que são projetos que estão com uma reputação, já tem seu lugar na cultura, eles lançam um edital. Sim. E aí o legal é que muitas das vezes são editais a nível nacional, né? E assim, para chegar lá no interior do estado, não só do Rio de Janeiro, mas de todos os estados do Brasil. E isso é muito legal porque eles ainda fazem caravana, né? Justamente para poder ensinar como é que você tem que fazer o projeto, em que formato você tem que escrever o seu projeto para esse edital. Então, há algum tempo atrás eu via que eles faziam caravana por todo o Brasil, justamente para poder capacitar esses produtores para poder enquadrar o seu projeto no edital da Petrobras. Eu diria que certamente não é a criatividade, não é a competência, não é, né, a genialidade dos nossos artistas, dos nossos produtores culturais, mas a maior dificuldade certamente é a colocação
das ideias e desses programas, da arte em função, concretamente, num projeto para conseguir esses recursos? Essa é a grande dificuldade, sair da cultura para fazer o link com a gestão desse projeto, com a formulação, planejamento, gestão e avaliação do projeto. Exatamente, seu Wagner. Faz a caravana também, ele faz uma caravana pelo Brasil para ensinar os produtores a como apresentar o projeto. Interessante. Exatamente, senhor Wagner. Acho que a maior dificuldade, né, é o processo de elaborar o projeto, defender o projeto, justificar o porquê que aquela empresa, porque eu falo isso, você precisa defender e justificar por que aquela empresa tem que dar aquele recurso para o seu projeto. Claro, né? Claro. E depois, então, assim, é difícil. E depois prestar conta, né, Emanuele? Com certeza. Né? Prestar conta de forma clara. Claro que, e os editais preveem isso, que pode haver alguma alteração nos valores, algum reajuste, mas desde que seja dentro, né, da razoabilidade das normas legais, no caso da administração pública, né? Que tem suas leis e tem que ser obedecida. Mas o critério de razoabilidade é fundamental, né? Para não um projeto e depois querer aumentar em 100%. Bem, alguns artistas fizeram isso aí, artista que eu quero dizer aí, artistas que não são artistas, né? Algumas que entraram no coro, mas em verdade não dá para você ficar sem ter razoável é sempre possível, né? Exatamente. Eu acho que da mesma forma, quando você coloca um valor só para você entrar, mas que aquele valor ele é inexequível, ou seja, você coloca tão baixo que quem lê sabe que você não vai conseguir executar aquilo com aquele valor, né? Não há dúvida, não há dúvida. A cultura, em geral, é importante, ela é fundamental, né? Para a alma, vamos dizer assim, de uma nação, para o desenvolvimento espiritual, para o desenvolvimento humano, né? E é também para a economia. Né? Porque, e aí a gente tem que ligar as coisas, assim como plano de saúde e economia tem que estar bem junto, não adianta tratar da economia sem tratar da saúde, porque quando a gente trata mal da saúde, a economia também se quebra, são as duas coisas, né? Mas valorizar, isso dá realmente identidade a uma nação, né? Como é que você diria os resultados disso? Tem muita gente, que opera hoje a atividade cultural, mas opera profissionalmente, e eu estou muito preocupado com essas pessoas. Você disse que nem todas estão mal, mas eu fico vendo, me dá a impressão que os artistas em si, os artesãos, que viviam diretamente daquela renda, daqueles trabalhos, daquela tarefa, para de ter o baile, para de ter a dança, para de ter o show, não é verdade? Um próprio DJ que fazia aqueles shows com muita, de repente ele não tem mais, claro que um ou outro consegue se virar, mas as repercussões econômicas em cima dessas pessoas não deve estar sendo muito fácil, não está, não? Não está, porque muitas dessas pessoas não têm, às vezes, uma reserva, não tem um capital de giro, e aí, na verdade, são duas coisas que andam muito juntas, que é cultura e o turismo, né? Claro. Então, assim, são duas categorias que estão fortemente impactadas, né? Porque para o artesanato vende produto, né? Para quem vem de fora, claro, e para quem é daquela região, claro, né? Então, assim, e aí tem as datas comemorativas, tem os festejos, né? O próprio carnaval, os músicos, compositores, né? Então, assim, realmente, economicamente falando, são áreas que estão realmente bastante e fortemente impactadas, porque não tem uma reserva, ou não tem um capital de giro, né? Acho que a gente não conta, né, com uma pandemia dessa, ninguém esperava, mas está aí, quem tem as suas reservas está conseguindo, né, andar, caminhar. Quem não tem, né, tá aí dependendo da ajuda da gestão do governo atual. A gente vive realmente uma crise e os momentos mais difíceis de repressão. A nossa história mesmo mostra isso, né?
década de 20, 30, que o momento político brasileiro era muito difícil, foi também aquele que gerou o modernismo na sociedade brasileira, né? Uma releitura, né, nacional em relação ao que era a nossa cultura, em todas as formas de expressão da arte. Também foi no movimento 64, bastante duro, que nós tivemos um crescimento, um desenvolvimento. O tropicalismo é um exemplo disso, né? E a capacidade de quebrar a censura por dentro que determinados artistas se impuseram com isso, gerou realmente um desenvolvimento grande. Nós estamos vivendo um momento difícil, a pandemia, as circunstâncias de governantes que têm realmente, que acham que a cultura é inimiga da população, não entendendo que a cultura é um elemento essencial da nacionalidade e da expressão da identidade de um povo. Você acha que isso poderá se repetir favoravelmente, uma expansão, como resistência cultural, uma expressão importante que nós tivemos nesses exemplos que citei, como o modernismo, o tropicalismo, enfim, de momentos difíceis, a resistência cultural expressa a sua melhor manifestação. Você acha que é possível isso? Você acha que essa repressão vai conseguir subjugar, portanto, a cultura popular na sua expressão maior? Não, acho que em momento nenhum. Porque, assim, eu acho que historicamente a gente passou por vários momentos e por várias situações, por várias revoluções, claro. por várias censuras, né? Então, e a cultura popular continua aí, né? É verdade. Seja a cultura popular brasileira, seja a cultura religiosa, né? Isso aí eu falo de todas as religiões, né? Eu acho que se ainda nós estamos aqui, aí eu falo pela cultura, né? Pela parte empreendedora, se a gente consegue ainda sobreviver a isso, eu acho que a gente consegue passar por qualquer outra situação, qualquer outra inquietação, né? Mas o que eu falo também bastante é que para que a gente esteja preparado para poder cobrar, né? Que a gente consiga fundamentar, que a gente consiga manifestar aquilo de forma convincente e fundamentada, né? Porque não adianta eu ir lá reclamar, olha, eu sou da área lá da cultura, tá muito ruim, tá, mas tá muito ruim por quê? Como que você defende isso? Tá ruim por conta disso, porque eu tô vendo jovens morrendo, crianças ficando mais vulneráveis à criminalidade. Então você tem que sempre justificar o que você cobra, o que você defende. Então, eu acho que se a gente está conseguindo passar por isso, com certeza essas manifestações continuarão acontecendo. Sem dúvida. Emanuele, você tem uma experiência forte em gestão desses projetos, em formulação desses programas e na realização dos programas. Você mostrou durante a nossa live aqui toda, que já estamos chegando aos minutos finais, mas infelizmente, mas que você mostrou que, em verdade, conhece bem isso, inclusive na área pública, né, que é uma experiência rara, e convive com os artistas. Imagine, hipoteticamente, que você seria secretária da Cultura, não vou dizer prefeita, né, mas prefeita também seria muito bom, seria melhor. Mas uma secretária da Cultura de um município do estado do Rio de Janeiro. Não estou me referindo à Prefeitura do Rio, estou me referindo aos 92 municípios do estado. O que você faria em termos de políticas públicas um pouquinho diferente? Ou o que você aprimoraria, o que está sendo feito, que está correto? Alguma coisa você mudaria? Que dica você... Vamos ter uma eleição de prefeito agora, em todo o estado, né, para 92 prefeitos, e é preciso que esses prefeitos se ouçam, né? E que coloquem secretários de cultura que saibam o que vão fazer lá, para não ficar mais um que não tenha nada a ver
com a realização de programas, né? Uma coisa é ser bom artista, outra coisa é ser gestor da cultura. Com certeza. Assim, eu tenho vontade até. Eu falo que na minha experiência, eu ainda não tive essa experiência de gestão de um espaço, né? De um espaço cultural ou um centro cultural. Eu não digo nem uma secretaria de cultura, mas um centro cultural mesmo, que é a minha vontade. Mas eu acho que, em relação ao município, cada um tem a sua particularidade. Eu acho que a gente tem que capacitar, principalmente no interior dos estados, né? Capacitar produtores, artistas, dançarinos, atores, enfim, capacitar essas pessoas para que essas pessoas, além de executar e fazer cultura, que eles conheçam pelo menos parte desse processo burocrático, né? E aí, quando a gente capacita pessoas, a gente potencializa o que a pessoa faz de melhor. Então, eu acho que é um estudo caso a caso, né? Eu acho que eu iria entender a particularidade daquele município, Claro. né? Estudar aquela cultura para poder pensar em como gerir aquele espaço, aquele município. Entendo. Que tipo de atividade, encerrando, você faz principalmente em relação a eventos? Que tipo de eventos, assim, diretos? De dança, enfim, é o desfile, é um baile, é um festival, é um evento corporativo, você faz tudo. Eventos corporativos e eventos culturais, seja qual for, porque eu tenho a base de como organizar tudo que vem, né, tudo que é de pré-produção, bastidores. Então, eu sou apta a promover um festival, a um evento pequeno numa escola, a um baile, mas o meu foco mesmo é voltado para eventos corporativos e eventos culturais, sejam eles sociais, de dança, de música, sejam quais for. Emanuele, para aqueles que nos veem agora, né, nesta live, e para muitos que vão ver ainda, porque a live, depois de transformada em vídeo, vai rodar bastante pelas mídias sociais, fiquem sabendo que Emanuele Sanuto é a presidente, né, a diretora-geral da Sanuto Produções, e que está disponível para realizar aquele evento que talvez essa pessoa que esteja nos vendo queira realizar e não sabe como. Você poderá ajudá-los e fazer essa programação. Olha, Emanuele, gostei demais da nossa conversa, pena que foi tão curtinha, que é 1 hora, né? Emanuele Sanuto é bacharel em Ciências Sociais, que traz a experiência em Ciências Sociais exatamente para a formulação e gestão de políticas culturais como empreendedora social. Como o nosso Instagram vai nos cortar, a última palavrinha para você, então. Muito obrigado mesmo, viu, Emanuele? Eu que lhe agradeço, senhor Wagner Siqueira. É uma honra estar aqui conversando com o senhor. Muito obrigada mesmo. Eu sei da sua vasta experiência, tanto no CRA, quanto na universidade, quanto... Assim, muito obrigado. Dá para fazer um livro desse tamanho, com a sua experiência. Muito obrigada por esse espaço. Muito obrigada. Gratidão. Eu que sou muito beneficiado e todo o nosso público assistente. Muito boa tarde, muito obrigado mesmo, Manuela. Um abração forte mesmo, muito carinhoso. Um abraço. Igualmente, muito obrigada. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui conosco.